Essa semana a gente vai falar sobre dor, sobre sofrimento, angústia. Ah, esqueci uma coisa. Pera aí, um minutinho. Amor, alcança minha Bíblia, por favor. Aqui é ao vivo, né, gente? Que é na hora. Esqueci, esqueci de pegar e no final, com certeza, a gente vai entender um pouco por que que Deus muitas vezes permite que a gente passe por sofrimentos, né? Muito obrigada. Beijo. Eu separei, com base na minha própria experiência também, que eu quero compartilhar aqui com vocês, porque a teoria é muito fácil, né? É fácil você ver pessoas assim que têm uma vida incrível. Claro que todo mundo passa por dificuldades, mas a verdade seja dita, existem pessoas que elas têm uma vida muito privilegiada. Elas nunca precisaram passar assim por muita necessidade financeira. Pessoas que nunca tiveram de fato problemas na saúde, problemas com a sua família, problemas. A gente sabe que tem pessoas assim, que são pessoas que... O sofrimento é uma coisa que a gente não consegue explicar, né? Tem pessoas que sofrem, tem pessoas que não sofrem tanto, tem pessoas que passam muito trabalho, tem pessoas que não passam tanto, e isso faz parte da vida. Então, hoje a gente vai estar falando na área de relacionamento, por exemplo, como é uma área que nos afeta, como isso dói demais, como nos machuca, como impacta, influencia a nossa vida tão profundamente. Chega um ponto do sofrimento da gente que as lágrimas simplesmente elas escorrem, né? E é óbvio que nesse momento a gente se questiona, né? Deus, o que tá acontecendo? A gente orou, a gente teve fé. E independente do tamanho do teu sofrimento, esses questionamentos, eles fazem parte, eles vêm, né? Eu preciso treinar minha mente a confiar mesmo quando eu não recebo a mensagem que eu gostaria de receber. E confiar mesmo quando, aparentemente, Deus não tá respondendo aquilo que eu espero. Bom, gente, então, no dia de hoje, na live de hoje, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a dor dos relacionamentos, né? Quando o relacionamento, ele tá falido, quando existe o divórcio, quando existe traição, quando existe o rompimento. O relacionamento é uma das áreas que mais impactam a nossa vida, isso é inegável. Os nossos relacionamentos, né, a pessoa que a gente se relaciona, impacta diretamente a qualidade da nossa vida. Você sabe, você já passou por alguma situação em que você estava com alguma crise no seu casamento, ou que você terminou um relacionamento, ou terminaram com você. O momento em que você descobriu uma traição, o momento em que a pessoa pediu para terminar. Enfim, você com certeza já viveu alguma experiência em que o relacionamento passou por um momento de dor, você não sabia o que fazer, ou talvez você esteja passando por isso, não sabe o que fazer, né? E é muito difícil quando a gente passa por isso, porque abala toda a nossa vida, abala toda a nossa estrutura. Influencia o teu trabalho, a tua família, com os teus amigos, a tua saúde, e dependendo da situação que nós estamos passando, da fase que nós estamos passando e do nível de inteligência emocional que a gente tem, o sofrimento ele vai se tornando cada vez maior, ele vai escalando. Compartilhando um pouquinho por que eu tô falando isso, eu já passei por essa experiência, né? Lá atrás, anos atrás, eu também passei por situações de muita dor, espiritualmente, fisicamente, isso me afetou muito, muito na minha vida, inclusive nos meus comportamentos futuros que eu precisei trabalhar isso. Então, assim, tinha aquele sonho, aquela ideia romântica, maravilhosa de fazer um caminho, queria construir uma família e tinha o pensamento, né? Casamento é para sempre, vou casar e tá tudo certo e vamos viver a nossa vida, é isso aí. Só que não foi bem isso que aconteceu, né? Não deu bem certo. Logo no início, já comecei a perceber que tinha cometido um erro, porque as coisas não tinha assunto, não conversava, não se tratava bem, mas ok, né? Tinha casado, agora vamos em frente, agora aguenta. E aí, gente, foram 8 anos de relacionamento que eu fiquei presa ali por causa desse pensamento de achar assim, não, eu tenho que estar ali, eu tenho que perdoar, eu tenho que fazer o meu melhor. E durante esses 8 anos foram 8 anos de muito sofrimento, tá? Sofrimento de estar sozinha, de não ser respeitada, de não ser valorizada, de estar casada com uma pessoa, mas que ao mesmo tempo parece que você tá sozinha naquela casa, de não ser protegida, de não ser amada mesmo, né? Além das situações de traições, né? De mentiras. Onde é que eu quero chegar com esse ponto? Que tô resumindo para você a história. Fato é, o que acontece com a gente quando a gente passa por crises dentro do relacionamento? Por crise, assim, que você não vê saída. Eu lembro que eu ficava muito triste porque eu queria desesperadamente salvar a relação, fazer alguma coisa, mas as coisas simplesmente não aconteciam. E o pior é não entender por quê. Eu não tinha respostas e eu acreditava verdadeiramente que as pessoas... não são capazes de fazer certas coisas, entende? Então eu pensava assim, não, fulano não é capaz de fazer isso comigo, não faria. Isso não, me falaria, iria conversar comigo. Então eu realmente acreditava nas pessoas, que existia um limite, que as pessoas não fazem certas coisas porque a gente acha assim, não seriam capazes, mas são. Hoje a minha maturidade é completamente diferente, né? Hoje eu já enxergo o mundo de outra forma. Mas o que acontece quando a gente tá passando por esses momentos de dor, né? A gente fica muito perdido, a dor é muito forte. A dor que a gente sente, talvez um possível rompimento, talvez
talvez o divórcio mesmo, a separação, o rompimento da separação, a frustração dos anos que você perdeu da sua vida com essa pessoa, o tempo que você se doou para essa pessoa. Poxa, a gente fez tantos planos, eu planejei toda a minha vida, eu tomei todas as decisões porque pensava que iria acontecer dessa forma, e aí não acontece. E de repente você se vê completamente sem chão, sem esperança, sem expectativas, porque tudo que parece que estava certo na tua vida não tá mais. Parece que tudo que tu acreditava, tudo aquilo que tu pensava que era verdade, não era verdade. E aí, qual que é o ponto disso? O sofrimento aumenta, porque aí a gente, primeiro, muitas vezes não sabe, não entende as nossas emoções, que era o meu caso na época. Por isso que eu sempre digo da importância de aprender a gerenciar e conhecer as tuas emoções, as tuas feridas, as tuas marcas, porque isso corresponde ao nível de sofrimento que tu vai sentir. A gente não consegue eliminar o sofrimento da nossa vida. Só que, sim, a gente consegue diminuir ou permitir que esse nível de sofrimento seja maior ou menor. Uma pessoa que consegue interpretar, entender as suas emoções, com certeza vai sofrer menos do que uma pessoa que não entende, que não tem esse conhecimento. Na época eu não tinha. O meu momento ali foi de literalmente desespero. A dor, ela vem e ela vem em ondas, ela vem forte, ela impacta a nossa vida e a nossa esperança muitas vezes ela acaba. Espiritualmente falando, a gente entra num ponto, além de tudo, de toda a dor que a gente está tendo que lidar, daí a gente vem naquele ponto assim, e aí Deus, por que comigo? E por que tá acontecendo isso? E por que agora? E esse é um momento muito difícil. Muitas pessoas, a maioria das pessoas tem problemas, crise em seu relacionamento, que traz sofrimento. Mas um ponto que eu vejo muito, que é bastante comum, daí já é uma armadilha também, de Satanás na nossa vida, porque o objetivo é destruir relacionamentos, porque relacionamentos destruídos significa famílias destruídas, e famílias destruídas significa uma sociedade destruída. E assim a gente vai indo nessa sequência. Tudo começa entre o casal. Então, quando existe esse rompimento, vem vindo uma avalanche de dor que vai atingindo todas as outras áreas. Então, um dos propósitos das crises no relacionamento é o nosso afastamento da nossa vida espiritual, o rompimento, o afastamento da nossa conexão com Deus. E as perguntas, os questionamentos, as comparações são inevitáveis. Então eu perguntava para Deus, Senhor, eu já tive toda uma infância, toda uma adolescência, até este momento da minha vida foi de muito sofrimento. Por que agora eu tô passando por isso? Por que comigo? Eu não consigo entender. Eu te perguntei se era para eu casar, eu te autorizei a interferir na minha vida se eu estivesse cega, porque eu fiz essa oração. Eu genuinamente pedi para Deus e falei, Senhor, se eu tô errada, por favor, se eu não tô enxergando, pode vir na minha vida. Só que Deus agiu na minha vida. Pessoas vieram conversar comigo, pessoas vieram falar, me aconselhar e dizer, abre teu olho, acho que não é bem por aí o caminho. Inclusive a minha mãe. Deus não apareceu para mim ao vivo ali na minha frente, mas ele me deu as respostas muitas vezes. Só que a gente, quando nós estamos no momento que nós queremos seguir a nossa própria vontade, a gente ouve aquilo que a gente quer. E esse é o problema. Não é que Deus está em silêncio, o problema é que a gente fica só prestando atenção naquilo que a gente quer e nós achamos justificativas para isso. Porque cada pessoa que vinha conversar comigo, eu tinha uma justificativa para dizer que esse comentário dessa pessoa estava invalidado. Mas naquele momento eu quis seguir o meu próprio caminho, meu próprio entendimento. E quando a dor veio, eu ainda questionei a Deus e falei, tu me abandonou. E o que acontece na maioria das vezes? Gente, na maioria das vezes, um ou os dois do casal, eles se afastam da igreja. Eles se afastam. Um pouco por causa do comportamento das pessoas, vamos ser sinceros, ok? A gente já tá ali na dor, aí parece que vem alguém ali pra te julgar, pra te criticar, pra fazer algum comentário inapropriado. Gente, eu, quando, além de ter passado por tudo isso e de não entender, a minha situação, quando eu cheguei no ápice, assim, no ponto, foi quando eu descobri uma traição que tinha sido dentro do nosso círculo ali de amizades, de uma forma completamente absurda, assim, enfim. E isso se tornou público, então as pessoas ficaram sabendo, né? Eu vi as pessoas olhando pra mim. Então isso aconteceu. Claro que passou, já perdoei e tudo mais, só que é a minha história. Eu vou usar essa história, essa dor que eu passei, essa dor terrível, essa dor tem que servir pra alguma coisa. Serviu pra mim, pra aprendizado? Serviu. Deus não desperdiça a nossa dor. Não foi propósito de Deus, tenho certeza. Eu não ouvi os sinais, eu confiei no meu próprio entendimento, eu não confiei nas pessoas que estavam ali pra me auxiliar, que Deus mandou pra me auxiliar. Foi uma decisão minha, nunca foi plano de Deus. Nunca foi. Então, todo
sofrimento que eu passei não fazia parte de um plano maior porque Deus queria me treinar para alguma coisa, não. Mas ele usou essa situação de dor para me treinar para alguma coisa. E ele não desperdiça a nossa dor, ele transforma a nossa dor em algo positivo. Então esse é o ponto do sofrimento. É importante a gente entender que nem sempre fazia parte do plano de Deus sofrer. Aliás, na maioria das vezes não. Primeiro a gente sofre porque a gente está no mundo. A gente está no mundo de pecado, de dor, e qualquer pessoa está sujeita a sofrer, sendo ela cristã ou não, porque as misericórdias do Senhor são derramadas sobre bons e sobre maus, sobre pessoas que creem e sobre pessoas que não creem. Só que quando acontece com a gente, é natural a gente ficar se questionando por que comigo? Porque sim, existem pessoas ao nosso redor que estão em condição melhor, que nunca passaram por essa dor. Eu olhava para os casais e ficava assim, poxa, olha só, eles estão casados há anos, eles nunca passaram por isso, eles construíram uma família, eles estão felizes. Eu falava, Deus, é só isso que eu queria. Poxa, eu podia estar lá. E aí eu ficava me comparando, né? Que aí a gente vai para nossa justiça própria e fica lá negociando com Deus. Senhor, eu podia estar lá, eu podia estar em festa, eu podia estar ficando com um monte de gente, eu podia curtir a vida, como as pessoas falam, eu podia estar fazendo um monte de coisa. Mas não, eu tô aqui sendo fiel. Pra quê? Nesse momento de dor, começa a vir esses pensamentos na nossa cabeça. Do que adiantou? O que adianta querer salvar o relacionamento? O que adianta? Porque nesses momentos a gente fica assim, não adiantou pra nada? Eu sofri igual, eu me ferrei igual. E aí a gente começa a entrar em dúvidas, em questionamentos, e a nossa fé acaba sendo abalada. Mas ok, será que isso acontece com a gente? Será que isso é uma dor que só a gente passa? Claro que não, né? Claro que não. Você sabe que relacionamentos falidos, relacionamentos fracassados, eles fazem parte de muitas e muitas vidas e histórias do mundo todo. Por quê? Porque nós somos pessoas e relacionamento entre duas pessoas é complicado. Só que existe um ponto interessante, que é Deus, ele pode fazer qualquer coisa, Deus pode restaurar, Deus pode mudar, Deus pode fazer milagres, Deus pode tudo. Só que existe uma linha que Deus mesmo colocou, que é baseado no amor dele, que é a liberdade da pessoa escolher os seus caminhos. Porque Deus não fez robôs, Deus não brinca com as vidas das pessoas como se elas fossem marionetes. Preciso confiar em Deus, mesmo quando ele não tá ouvindo a minha oração. Deus pode consertar. Cabe muito da outra pessoa. A outra pessoa tem que concordar, tem que abrir o coração para que ela seja mudada também. Deus, ele não obriga a outra pessoa. Ah, não, a Thaís tá pedindo, eu vou obrigar essa pessoa a ficar com ela. Então Deus, ele fala, ele manda o Espírito Santo, ele fala o coração da pessoa. Ele tá ali, ele induz, ele fala, ele clama, ele chama. Mas ainda assim a pessoa tem liberdade de escolher. Quando a gente tá ali na dor, a gente não quer outra solução. Porque você tá sofrendo, eu quero ficar nesse relacionamento, eu tô sofrendo, eu quero ficar nesse trabalho, eu quero ficar com essa pessoa, eu quero ter esta casa, eu quero ter esse carro, eu quero esse, eu não quero outro. Então, quando vem a promessa assim, porque Deus vai te dar algo muito melhor, a gente é tão pequeno que a gente fica assim, não, mas eu quero esse aqui, a gente fica pegado às coisas, com medo de que nunca mais vai voltar a ser feliz. Eu achava que eu sabia o que era felicidade, eu achava que eu sabia o que me fazia feliz, só que não era nem perto do que é felicidade. Tu entende o que eu tô querendo dizer? A nossa cabeça é limitada. Pensa quando tu era criança, que você pensava assim, nossa, o dia que eu puder ir no mercado e comprar todos os salgadinhos que eu quiser, vai ser o dia mais feliz da minha vida. E aí, quando você se torna adulto e começa a trabalhar, que você percebe que isso é tão pequeno, mas lá atrás era o ápice da felicidade. É assim que funciona a nossa vida. A gente tá ali olhando pra alguma coisa e a gente fica pegado, porque na nossa cabeça a gente conhece o que é felicidade, a gente sabe o que é melhor, a gente acha que aquilo ali é o máximo do mundo, mas será que é? Mas eu quero ler para ti um trecho da Bíblia que eu gosto muito, que é o Salmo 41. Ele vem falando sobre pessoas que estão, sobre Davi, que ele estava extremamente decepcionado e sofrendo. Davi, ele estava sendo perseguido pelo próprio filho. Então, imagina, é questão familiar, alguém que tu ama, alguém que tu confia, alguém que era para estar ali próximo de ti, mas Davi, ele foi traído por alguns âmbitos do seu círculo familiar, de amizade. Em meio à sua dor, ele escreve esse salmo que fala assim: abençoado é aquele que considera o pobre, e aqui quando fala pobre, tá falando necessitado, tá? Não pobre apenas financeiramente. O pobre é aquele que tem sede de uma palavra, de um conforto, de uma ajuda. O Senhor o livrará no tempo de dificuldade. O Senhor o preservará e o manterá vivo, e ele será abençoado sobre a terra. E tu não o entregarás à vontade dos seus inimigos. Ele
estava sendo perseguido. Às vezes a gente passa por isso, às vezes a gente está sofrendo porque tem pessoas contra nós, talvez no nosso trabalho, talvez dentro da nossa própria família, pessoas que falam mal de nós, pessoas que nos ferem com as palavras. O Senhor fortalecerá sobre o leito da enfermidade. Até quando a gente está sofrendo, né? O nosso corpo sofre, a nossa saúde sofre, a gente fica abalado em todas as áreas, mas ainda assim o Senhor vai nos fortalecer. Senhor, sê misericordioso para comigo, cura a minha alma. Então ele clama a Deus, Senhor, tem misericórdia, eu estou sofrendo, cura a minha alma. Se você está passando por uma situação que você tá com esse problema de relacionamento, essa dor, onde além, né, do problema no relacionamento, você precisa enfrentar, tem medo de enfrentar a família, tem medo de enfrentar os filhos, tem medo do que a sua comunidade vai dizer, tem medo do que as pessoas vão falar, tem medo do que as pessoas vão pensar, ou talvez você já tá sofrendo ataques, né, de pessoas vindo dar palpite, de pessoas vindo te julgar, de pessoas vindo falar coisas a teu respeito. Então vai ler o Salmo 41, que ele fala muito sobre isso. Senhor, estão me atacando, estão falando coisas para mim, estão me dando conselhos dos quais eu não pedi e ainda acham que eu tô errado e que eu vou falhar e que eu vou morrer, é só desgraça. O meu próprio amigo, no qual eu confiei, que comeu do meu pão, levantou o seu calcanhar contra mim. Essa parte aqui do verso que aconteceu na vida de Davi era de um conselheiro, amigo íntimo que ele tinha por anos, desde que ele era jovem no exército. Era um amigo dele que depois se tornou conselheiro no palácio, que o conhecia no seu mais profundo íntimo. E aí esse cara, depois de anos, ele simplesmente virou as costas. Tudo bem quando acontece isso com pessoas que a gente só conhece, que não são amigos. Agora, quando tá dentro da nossa casa, da nossa família, quando é uma traição de quem é nosso íntimo. Então, gente, a dor, sabe? A dor, ela ensina coisas pra nós. Não é da vontade de Deus na maioria das vezes. Muitas vezes são por nossas decisões, porque, vamos falar a verdade? Hoje tu já pediu pra Deus guiar a tua vida? Não, vamos ser sinceros. Tu fez uma oração verdadeira, profunda com teu coração, que durou mais do que 5 minutos, ao invés de só falar, oi Deus, abençoe meu dia, amém? Todos os dias tu pergunta pra Deus o que é pra tu fazer, que ele guia as tuas decisões, porque é fácil dizer que Deus tá no controle da minha vida só da boca pra fora, quando na verdade eu não pergunto nada pra ele, eu não obedeço nada dele, eu não estou disposta a abrir mão por ele, eu não quero que ele me diga não, mas eu quero que todas as coisas cooperem para o bem dos que amam a Deus. Aí a gente pega um verso isolado e se baseia naquilo ali pra seguir a nossa vida, sem lembrar que Deus precisa estar no controle das nossas decisões. Mas que você peça que Deus mude a sua situação para que isso sirva para você glorificar e abençoar a vida de outras pessoas. Então Deus faz milagres, Deus restaura, Deus cura, Deus dá um novo começo, né? Deus pega algo que tu nunca viveu e ele constrói algo novo. Então confia em Deus, mas confia ao ponto de que mesmo que as coisas não aconteçam exatamente como você planejou, continua fiel, porque aí sim, se você continuar fiel, Deus ele vai te abençoar, multiplicar a tua vida, a tua alegria, a tua bênção de forma que tu nem imagina que seria capaz. E aí você usa isso para glorificar e louvar a Deus e ajudar outras pessoas também ali na frente. É isso que nos mantém vivos, gente, nos momentos de dificuldade, é isso. É isso que nos mantém firmes. E é nessa mensagem que tu tem que te apegar e é nessa mensagem que tu tem que confiar. Confia, porque Deus, ele me mostrou que era felicidade de verdade. Eu achava que eu era feliz e, nossa, ridículo, né? Eu nem sabia o que era felicidade, mas pra mim é referência. Eu era muito feliz. E hoje eu sei que eu não era. E Deus, eu sou muito, muito grata a Deus por cada lágrima que eu tive naquela época, porque elas me conduziram à vida que eu tenho hoje de verdade. E lembrando, não era plano de Deus que eu passasse por aquilo. Ele só reutilizou a minha dor, que é o que Deus pode fazer na tua vida. Se você aprendeu alguma coisa com essa live, se essa live te ajudou hoje, manda um direct ali pra mim, manda uma mensagem só pra eu saber. E que Deus abençoe muito grandemente a tua vida. E se tu tá passando por um momento de dor, não perde a esperança, não perde. Clama a Deus, busca Deus, que você vai começar a ver os milagres dele na tua vida. Isso vai passar, tá bom? Vai passar. Certeza. Não sou eu que tô falando. Foi Deus que falou. Tá bom, meus amores? Um super beijo. Fiquem com Deus. E amanhã a gente se vê.